Você agora está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Olha, antes de eu ter acesso aqui ao texto que eu preciso ler, ainda estou sem isso, mas eu preciso fazer uma observação em relação a... Não dá para me omitir em relação a essa situação desse estupro dessa criança de 10 anos, né? Essa criança, ela tanto foi estuprada, não é? Ela foi estuprada, quanto tem uma gravidez de risco, ela já está no 7º mês, não é isso? Então, eu acabo de tirar dúvidas aqui, tanto com pessoas ligadas à área médica, quanto a pessoas ligadas à área legal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa situação. O que se tenta agora preservar é a vida da criança de 10 anos. Não é? Essa é a referência. Agora, para você ver como é que é essa história, ela é tão macabra, ela é tão horrenda, ela é tão nojenta. A pessoa que cometeu um ato desse é tão vil, que ele colocou essa criança nas duas situações, tanto na situação da mulher ser estuprada, não é? Quanto a gravidez de risco. O que seria, do ponto de vista... Eu sei que talvez aqui, né, eu esteja falando sobre um assunto que atente contra aquilo que as pessoas religiosas, as mais... talvez as mais tradicionais, as mais conservadoras, entendem que a vida tem que ser preservada em todos os momentos, de todas as formas, etc. Mas é algo que eu chamo, eu apelo para o seu bom senso, do ponto de vista ético e até também do ponto de vista moral. O que seria o correto numa situação dessa? Não é? Já tem decisões que fundamentam isso, mas me parece que boa parte dessas decisões ou não foram percebidas por quem está tendo contato com esses casos, né? Quando se vê diante de uma notícia dessa, parece que há uma surpresa, e aí cada um tem uma opinião a respeito disso, cada um acha um absurdo a interrupção dessa gravidez. Agora você imagina, uma criança de 10 meses, como é que essa menina ia parir, pelo amor de Deus? Eu não sei, não li nada na imprensa e não assisti a nenhuma reportagem informando a respeito de quais as consequências, quais são as providências, efetivamente, não é? A polícia já deu o ok dela, não é? Já deu o aval dela e já mandou para a prisão esse rapaz, que era padrasto dessa menina. É difícil, é uma situação que realmente o noticiário ele expõe, né? Como que está a temperatura, né? da nossa crise ética, da nossa crise moral, da nossa crise econômica. São crises que a gente vai tentando gerenciar e tentando encontrar alguma referência com lógica e com bom senso. Mas é difícil, viu? Esse caso, vou lhe dizer, pessoa com 10 anos de idade, grávida há 7 meses, e a situação chegou num ponto tal, pelo que eu li na imprensa nesse final de semana, a criança estava com dores abdominais. E aí chegou a tal ponto e ela silenciou em relação ao problema, não é? Porque o rapaz ameaçava a menina de morte. Quer dizer, com 10 anos, ela já passou a ter plena dimensão do que é esse teatro absurdo que é a vida, né? Então ela já calou, já silenciou, já sabe. Ele criou nela referências de morte, né? Que não foi uma referência de vida, foi uma referência de morte.
Impressionante essa situação. Vamos ver como é que vai ser esse desfecho. E você que é uma pessoa religiosa, um homem, uma mulher de fé, eu espero que você tenha condições de rezar, orar, mandar energia positiva para essa menina, porque ela vai precisar e muita. Não vai ser pouca, não. Vamos lá, 1h40. Agora eu quero conversar com quem está com algum incômodo na boca, principalmente quem está sentindo a dentadura machucar a gengiva. A Oral Sim tem a solução. Acompanhe comigo, aperta o piloto aí, Miquéias. É com muita alegria que eu, Leonardo, apresento o Momento Saúde Oral Sim. Dentadura tem que calejar? Em hipótese nenhuma, uma dentadura pode calejar, pode machucar. O trauma repetitivo causado por uma prótese móvel pode levar, inclusive, ao desenvolvimento de feridas que são prejudiciais à saúde bucal. Então, através do tratamento com implantes dentários, você passa a ter seus dentes fixos como se fossem os próprios dentes naturais, proporcionando qualidade de vida e um belo sorriso. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Pois é, deixe a dentadura do passado e cuide da sua saúde bucal com a número 1 em implantes dentários. Ligue e agende uma avaliação. Oral Sim, a clínica mais indicada no Brasil. Muito bom. 1h41. Eu quero aqui pedir a sua participação. O Miquéias já apertou o biloto aí, mostrou as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista. Tem ali, ó, 99989-1042. É a forma como você vai me ajudar a construir o conteúdo aqui da entrevista com o deputado estadual Arlenilson Cunha. Ele que é ligado à área de segurança pública. Vamos conversar. Ele esteve com o ministro da Justiça, Flávio Dino? Ou vai estar? Enfim. Arlenilson, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Tan. Tudo bem? Tudo bem, satisfação estar aqui. Tudo ótimo, satisfação é minha também. Que expectativas em relação a essa questão do encontro com o ministro? Você vai ter ou já teve? Já estive. Já teve? Já estivemos. Como é que foi? Que avaliação que você faz? Foi uma muito positiva, né? Assim, essa agenda, ela tinha 2 objetos, que era a regulamentação da Polícia Penal Federal e tratar do Fundo Nacional Penitenciário, né? Foi uma agenda que foi organizada pelo Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, e aqui os deputados do Norte também são policiais, né? Policiais penais. E nós fomos especificamente tratar dessa pauta, essas 2 pautas, e também aproveitamos para abordar da situação aqui do estado do Acre, essa área de fronteira, né? Mas foi muito bem recebido pelo ministro e colocamos a situação sensível geográfica que o Acre se encontra. Policial Penal Federal e qual outra? Fundo Nacional Penitenciário. Fundo Nacional Penitenciário. Esse é um assunto, a percepção sobre sistema carcerário é algo do ministro Flávio Dino, é algo que eu não sei como, de repente tem algumas figuras da política que você sabe qual é a linha de pensamento dele, né? O do Flávio Dino eu confesso que eu não sei. Você poderia dizer quais foram as suas impressões? O que você pode ter chegado para ele e falar assim, ministro, a bancada do Acre, os deputados estaduais, deputados federais entendem que é preciso aumentar o sistema prisional do Acre. A linha política do ministro me autoriza a dizer que ele não é muito simpático a essa tese. Ele entende os problemas de população carcerária, do aumento, como um problema de ordem econômica e social. Eles não são muito simpáticos a aumentar a estrutura dos presídios. Queria saber se você teve essa impressão dele. O Flávio Dino, ele foi governador, né, no estado do Maranhão, né? Inclusive o Maranhão hoje é uma referência hoje no que tange a questão prisional. Na verdade, o que ficou entendido, e entendo que é o caminho que nós precisamos trilhar, que é não o aumento da estrutura de presídios, mas um aumento de vagas qualificadas. O que seria isso? O que seria essas vagas qualificadas? Então, seria estruturas compartimentadas e no formato de indústrias dentro do presídio, blocos educacionais. Para quê? Para que você tenha
vagas qualificadas que ofereça condições tanto para as pessoas que ali trabalham, mas para que o preso também possa trabalhar, produzir, estudar, como é o modelo de Santa Catarina, e o Maranhão adotou aí esse perfil, né? Se você for fazer uma breve pesquisa sobre Maranhão, quando se fala de sistema penal, você já lembra daquelas mortes lá em Pedrinhas, né, no Maranhão, que foi notícia nacional, e hoje você se deparar com o Maranhão é uma outra realidade. Hoje é um presídio que é referência nacional. Então saiu de um extremo a outro, de um extremo ruim para um extremo positivo. Isso em menos de 10 anos, né? Muito, muito rápido, né? O sistema penal, então, na verdade, ele passou a ter uma visibilidade com alguns eventos muito negativos que tivemos a nível, né, em vários Nacional. estados, né? E internacionalmente. Nós tivemos o caso do Maranhão, lá em Pedrinha, nós tivemos Manaus, Alcaçuz, Rio Grande do Norte, né? No próprio Ceará ainda leve, mas Roraima, no Pará, né? No Acre nós tivemos aqui um evento, acredito que em 2016. Então, assim, precisou, vamos dizer assim, o linguajar comum, né, estourar para depois, assim, aí tínhamos ali um grande aporte de recursos, cerca de 600 milhões contingenciados, foram liberados naquela época. Ali o STF teve uma eliminação e foi alocado e aportado aos estados, né? E o Acre recebeu aí um aporte de aproximadamente 56 milhões, que foram aí criados pelo menos aí quase 2.000 vagas aqui no estado do Acre. E os outros estados também passaram a estruturar aí o sistema penal brasileiro, vem dando alguns sinais, né, de melhora. Mas essas vagas qualificadas, eu me lembro que havia, parece que nós andamos para trás nesse aspecto no Acre. Havia aqueles projetos, você lembrou o exemplo de Santa Catarina, com algumas experiências de trabalho no sistema carcerário, né, no sistema prisional. Nós já tivemos aqui. Como é que está isso hoje? Foi fragilizada essa ideia? Como é que pode ser fortalecido? Então, como eu tive à frente da pasta do sistema, então, hoje o sistema penal do Acre, as estruturas, nós temos um grande problema, né? Nós temos aqui o maior complexo penitenciário de Rio Branco, que nós temos aproximadamente 3.500 presos, e ali foi... Total de 8, mais ou menos? 8 mil? Não, aqui em Rio Branco, né? No estado inteiro nós temos aí cerca de 5.500 reclusos aproximadamente, e aí 2.000 monitorados. Vamos chegar quase aí a 8.000 presos, né? E aí nós temos ali porque foi sendo adaptada, né? Nós tínhamos um estilo colônia penal, que era colônia agrícola, e foram criando ali pavilhões. Então não foi algo planejado. Arquitetonicamente foi sendo ajustado, né? Perfeitamente. Então foi isso é um grande problema hoje. Eu acredito que ao invés de a gente construir presídios, aí uma coisa que nós temos, trago esse debate, inclusive na própria Acre, já com a equipe de governo, da necessidade de construir vagas qualificadas. E um dos nossos objetivos é instalar, implementar polos industriais dentro do sistema, porque nós temos uma mão de obra farta. Hoje lá no próprio Maranhão, como eu citei, eles constroem, a Gazin tem lá dentro, eles estão construindo estufados, sofás e várias outras atividades. Em Santa Catarina é um negócio extremamente assim, você chega lá, você tem lá Nestlé, Avon, então vários blocos de trabalho dentro, isso presos do regime fechado. Eu acredito que nós temos que dar ocupação, nós temos que colocar essas pessoas para trabalhar e qualificar elas e retornar o convite. Arlenilson, muita gente que está te ouvindo, mas muita gente que está te ouvindo. Você está sendo detestado por essa sua fala, saiba disso. Por quê? Porque o camarada que está te ouvindo está olhando para você e fala assim, meu filho, por que você não então, como deputado, por que você não peleja para trazer para cá as indústrias para empregar as pessoas que estão aqui fora desempregadas e que não matam, e que não roubam, e que não traficam? Eu queria saber, eu estou te falando isso, fazendo essa provocação, para que você perceba que o governo e o parlamento precisa fazer um convencimento a respeito dessa ação, dessa possível ação de governo aqui fora. Muitos de nós não somos convencidos a respeito da importância dessa medida. E aí? Sim, é muito importante, então, eu falo assim, porque nós temos duas linhas aí importantes de trabalhar. Primeiro, a gente trabalhar quem está preso, obviamente, mas isso nós temos deixado muito claro na Assembleia, que não adianta só a gente criar políticas
interna para devolver esse indivíduo ao convívio social, para que ele trabalhar dentro, mas se a gente não deixar de trabalhar as políticas para que outros jovens deixem de ingressar no sistema penal. Aí eu compreendo totalmente, e as pessoas que estão nos assistindo também têm todo o direito de ter um anseio, que nós precisamos gerar emprego, gerar renda, e a indústria no nosso estado é fundamental para que a gente possa trilhar esse caminho aí da prosperidade e da geração de emprego e renda no nosso estado. Porque para as empresas é tudo de bom, não é? Ela tem um produto com qualidade, porque os presos têm um treinamento, imagino, né? Passam ali por um treinamento. Então, a mão de obra farta e barata. Barata. E, se duvidar, essa empresa até tem algum desconto no imposto de renda, se duvidar. Deve ter algum incentivo, né? Exatamente, porque ela acaba incentivando uma área em que ninguém está querendo investir. Então, assim, para a empresa, tudo de bom. Agora, é preciso o poder público estabelecer esse convencimento, é uma linha de argumentação que precisa ser, digamos assim, mais refinada para quem está aqui fora, livre e desempregado. Porque é difícil de aceitar esse. Eu espero que você compreenda a dificuldade que um cidadão comum tem de poder... Perfeitamente, perfeitamente. Porque, olha só, nós temos um ciclo, né? Então, quando eu falo, se a gente tem um maior sistema penal proporcionalmente, né, do país, proporcionalmente, então veja bem, então nós temos que trabalhar o quê? A primeira coisa é esse indivíduo lá dentro, porque uma hora esse indivíduo vai sair. E aí eu trago aqui um dado que nós temos aí a população carcerária de quase 8 mil presos, e 50% dessa população carcerária são jovens de 18 a 24 anos. Então, é uma população carcerária muito jovem. E que no Brasil não existe prisão perpétua. Então, mais cedo ou mais tarde, esse jovem vai passar, ele vai sair. Então, imagina só que ele está com 24 anos, ele sai com 30. Então, o que esse cara vai fazer lá fora? Se a gente não trabalhar ele, qualificar, ele vai voltar a infringir, vai roubar, enfim. Então, são dois eixos que precisam ser trabalhados. Primeiro, quem está lá dentro, para que ele tenha ocupação também, e o cumprimento fiel da pena. Então, a gente defende isso. E também jovens, que aí você falou a questão do trabalho, que nós temos que ter indústria. Eu acredito que nós temos que trabalhar políticas que possam aí atrair empresas para cá. É um grande desafio, sei que é um grande desafio, mas o Acre precisa trilhar esse caminho do desenvolvimento. O Maurício está te perguntando aqui o seguinte, pergunta para o deputado se ele aproveitou a ida dele em Brasília e perguntou para o ministro Alexandre de Moraes se ele vai liberar as 6 pessoas que estão presas aqui no Francisco de Oliveira Conde por causa do atentado de 8 de janeiro. Estou perguntando, Itaam, porque o deputado na semana passada usou a tribuna da ALEAC para falar que já estava na hora de liberar essas pessoas que se encontram presas. E aí? Então, isso foi tema? Vocês discutiram isso com o ministro? Isso. Na verdade, não foi o objeto, né? Mas você chegou a conversar, não, mesmo que informalmente? Não, porque essa foi uma visita com o ministro, né? Eu acredito que ele está se referindo a uma visita que nós fizemos no sistema penal agora, no complexo penitenciário, visitar 6 pessoas que ainda estão reclusas desde o dia 8 de janeiro, né? Nós tivemos lá o deputado federal Coronel Ulisses e o senador Márcio Bittar, e fomos ali ouvir aquelas pessoas, estamos aproximadamente 8 meses, né? E aí eu fiz uso, assim, na tribuna da LEAC, falando que já estava na hora que essas pessoas já fossem liberadas. Por quê? Porque nós temos aí várias medidas diversas da prisão. Eu acredito que já tem mais de 2 meses, tá? E essas pessoas que estão ali, elas não quebraram uma janela, não jogaram sequer um grão de areia ali em Brasília. Então, vamos dizer, é o mesmo processo? Mas eu acredito que já dava para ter tratado essa questão dos estados que não tiveram diretamente envolvidos ali naquele ato. E aqui eu fui muito claro na tribuna que eu repudio qualquer tipo de violência, depredação de patrimônio público, de órgão público, e fui muito enfático. E aqui reitero, né, eu acredito que deve ser tratado e as pessoas devem ser liberadas, porque 2 meses acho que já serviu ali, né, de qualquer exemplo. A gente sabe que a questão da prisão é a última medida, né? Ou tem que ter interferência na questão da... já foi pedagógica, né? Eu acho que já foi pedagógico. Eu acredito que já teria que ter uma outra medida, né, cautelar, para que essas pessoas aí, tem várias medidas aí que o Código de Processo Penal já prevê. Arlenilson, deputado Arlenilson, esse final de semana tivemos mais uma morte, né, no nosso sistema prisional. Vou fazer um intervalo agora
Eu queria que a gente voltasse, saber da tua percepção como parlamentar, como é que tem sido essa agenda lá no parlamento, se você está vendo que aquilo que você discute ali, qual a consequência ali na ponta, se você acha que está demorando demais, qual a tua avaliação. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.